é uma apelada fiscal e, além do mais, é manifestamente inconstitucional. Olá, pessoal! Eu sou a Andréia da Meta Política. Esse é mais um episódio do nosso podcast semanal Ordem do Dia. Hoje nós vamos voltar ao tema da PEC 23 dos precatórios. No entanto, nós vamos apresentar alternativas. E o nosso convidado para falar sobre o tema é o Eduardo Gouveia. Ele é advogado e presidente da Comissão Especial de Precatórios da OAB Nacional. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, Andréia. Nós que agradecemos, Eduardo. A PEC 23/2021 dos precatórios deve ser votada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados nos próximos dias. Enviada ao Congresso pelo Executivo, a PEC busca mudar as regras para o pagamento de precatórios, que são dívidas do governo com sentença judicial definitiva. De acordo com o texto, até 2029, aqueles com valor acima de 60 mil salários mínimos, que seriam, então, 66 milhões de reais atualmente, poderão ser quitados com a entrada de 15% e 9 parcelas anuais. Os precatórios de até 60 salários mínimos, hoje em 66 mil reais, serão quitados à vista. Para a gente começar a nossa conversa, Eduardo, a negociação do Congresso prevê desconto de 40% para precatórios, ponto este que está gerando muita polêmica. Essa proposta, Eduardo, é de fato uma pedalada fiscal? Ela pode gerar uma bola de neve? Obrigado pela pergunta, Andréia. Pode sim gerar uma bola de neve, é uma apelada fiscal e, além do mais, é manifestamente inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou em várias oportunidades a respeito de moratórias de precatório, quando foram tentadas, inclusive, nas disposições transitórias da Constituição Federal. Neste caso aqui, se está se propondo uma regra permanente durante um prazo, mas dentro do corpo da Constituição, que poderia beneficiar não só a União, mas estados e municípios que se encontram em dia com suas obrigações judiciais. Não faz o menor sentido você abrir a possibilidade de entes públicos que estão adimplentes, ou, portanto, têm as suas finanças organizadas, que é o caso da União, inclusive, que hoje tem 1,7 trilhões de reais em sua conta, disponíveis para pagamento, inclusive, de dívidas, e que não usa porque não tem limite de gastos suficiente para isso. Ocorre que precatório não é despesa, não é gasto. Precatório é uma dívida judicial. Então, essa dívida não pode estar sujeita ao teto de gastos, sob pena de se criar um verdadeiro embate entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Eduardo, nesse sentido de ser inconstitucional, esse é o argumento, né, da OAB. Consegue aprofundar para a gente no que consiste esse argumento da OAB, por favor? Olha, a questão da inconstitucionalidade é tão clara, tão evidente, que nós somamos o texto da PEC, não somente a original, mas este novo relatório aprovado, contém 13 inconstitucionalidades e fere ainda mais 2 cláusulas pétreas. Você tem a questão da independência dos poderes, que está sendo afetada diretamente, tendo em vista que o judiciário deu um comando judicial para ser cumprido, criou a dívida, estabeleceu a dívida e o executivo não quer pagar e unilateralmente define que não quer pagar, utilizando o Congresso como veículo para isso. E, em segundo plano, você poderia até submeter ao teto do judiciário as despesas ordinárias do judiciário, mas nunca o cumprimento de decisão judicial. No caso das outras inconstitucionalidades, fere também outra cláusula pétrea, que são os direitos e garantias individuais. O credor do precatório, que teve a sua discussão judicial toda travada durante, muitas vezes, décadas, ao final do processo, espere um precatório que está previsto na Constituição ser pago no ano seguinte, e neste ano seguinte não entra sequer no orçamento, porque tem um teto, se criou uma barreira para que esse precatório não entre no orçamento, só pode entrar no outro ano. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista do Estado Democrático de Direito, inclusive. Então, essas 2 cláusulas pétreas, como a gente sabe, não podem ser modificadas ou alteradas por emenda constitucional. Então, as emendas constitucionais serão fatalmente objeto de discussão
e no Supremo Tribunal Federal e fatalmente vão ter que cair, não vão subsistir. E aí, só que é o problema do tempo, né? O Supremo Tribunal Federal sempre leva um tempo para instruir o processo, ouvir todas as partes. Até isso acontecer, você já vai ter uma bola de neve criada. Vamos supor que o tempo que se leve seja o mesmo da emenda 62, que foi declarada inconstitucional. São 6 anos. Em 6 anos, essa dívida já pode chegar a R$1 trilhão. Então, o que nós precisamos aqui é pensar do ponto de vista não só jurídico e econômico, mas do ponto de vista prático. Entender como é que a gente não permite que os entes públicos que estão adimplentes, que têm caixa para pagar suas dívidas, possam não usar esse caixa para pagar dívida e deixar o caixa parado na conta do Tesouro Nacional. Para nós não faz sentido nenhum. Eduardo, também a proposta do governo limita o pagamento dos precatórios ao teto dos gastos. Os valores serão corrigidos pela taxa Selic, que atualmente está em 6,25% ao ano, chegando à quantia de 39 bilhões de reais a serem quitados em 2022. Por que, Eduardo, esse teto é questionável no judiciário? Primeiramente, porque esse teto não pode incidir sobre condenação judicial. O teto de gastos tem que incidir sobre os gastos discricionários, sobre despesas que sejam controladas. Decisão judicial não pode ser controlada, não pode ser limitada. Decisão judicial não se discute, se cumpre. Né? E o poder público tem que dar o exemplo. Né? Então, a inconstitucionalidade vem do fato de que quando a União vai à justiça para cobrar sua dívida ativa, ela quer receber imediatamente. E ela não concede ao credor essa prorrogação judicialmente. Ela até cria programas de refinanciamento, mas depois de aplicar multas, juros e um monte de sanções em cima desse endividamento, que acrescem muito. Agora quer pegar, além de estabelecer um prazo de 10 anos, quer incluir a taxa Selic como índice de correção, o que também é inconstitucional. Porque existe uma condenação judicial transitada em julgado que define qual é o índice de correção e juros. Não pode ser modificado por uma emenda constitucional posterior. Eduardo, a segunda equipe econômica também, o parcelamento dos precatórios é uma alternativa do governo federal para instituir um novo programa social. Se gasta atualmente 33 bilhões de reais por ano no Bolsa Família e agora se prevê gastar mais de 50 bilhões com o novo programa Auxílio Brasil. Eduardo, quais são as alternativas para não precisar buscar recursos financeiros comprometidos com o pagamento dos precatórios? É que não existe em lugar nenhum nessa proposta de emenda constitucional essa vinculação com o Bolsa Família. O que está se usando é um pretexto para abrir espaço no orçamento de 50 bilhões para que se possa usar esse espaço do orçamento. Porque, como dito, inclusive pelo secretário de Tesouro Nacional, na comissão especial da Câmara dos Deputados, o problema da União não é de caixa. O problema da União é apenas de espaço orçamentário por conta do teto de gasto criado. Bastaria um parecer da PGFN dizendo, olha, esse precatório, a decisão judicial não pode ser limitada pelo teto de gasto, porque não é gasto, é dívida. É como a dívida mobiliária. A dívida mobiliária, que tem uma taxa de juros contratada, ela não entra no teto de gasto. Por quê? Porque não pode, porque é dívida. Então, por que a dívida judicial é tratada como uma dívida de segunda classe? Né? Isso é um absurdo. Até porque, se a gente pensar bem, se o governo resolver não honrar o pagamento de um título emitido por ele, o credor vai ter que ir ao judiciário e vai ter que receber um precatório no final do processo para ser indenizado. Então, nós estamos falando de uma estratégia que o governo está usando que vai desmoralizar não só o Poder Judiciário, mas vai desmoralizar principalmente o país, a imagem, vai desgastar a imagem do país fora. E isso vai custar em juros uma fortuna, porque a nossa dívida imobiliária é de mais de 5 trilhões de reais. Qualquer ponto percentual nessa dívida são 50 bilhões por ano. Então, vamos lá. A taxa Selic esse ano, por conta desses movimentos que o governo tem feito, que estão colocando em risco a dívida, o crescimento da dívida e essa burla à questão fiscal, já levou a taxa Selic de 2 para 6,25. São 4 pontos percentuais. Ou seja, só aí foram 200 bilhões para o próximo ano de custo.
Né? Então, do que nós estamos falando? Não é de dinheiro. Nós estamos falando de uma estratégia que pretende vender para o público que o Bolsa Família só existirá aumentado se resolver o problema dos precatórios. Não é verdade. Bastava uma emenda constitucional de 5 linhas, que o deputado Marcelo Ramos já propôs, para tirar do teto de gastos as condenações judiciais, como deveria ter feito desde a origem da emenda constitucional que previu o teto de gastos em 2016. Eduardo, nesse sentido que tu acabou de falar sobre a imagem, né, do nosso país lá fora, de que forma a proposta do governo em parcelar os precatórios gera uma desconfiança no mercado em relação ao compromisso efetivo da equipe econômica com os ajustes das contas públicas e, além disso, qual é o sinal para o mercado financeiro internacional, na tua opinião, Eduardo? O sinal é o pior possível, né? Porque a pretexto de se criar esse teto, e aí, mais uma vez, separando a questão fiscal da questão econômica, dinheiro não falta, o que falta é espaço no orçamento. A esse pretexto estão deixando de pagar os precatórios. Só que deixar de pagar os precatórios não elimina a dívida. A dívida só é postergada, mas ela vai constar no balanço da União. A União vai aparecer que a União está aumentando o seu endividamento. Não é o mobiliário, mas é o judicial. E o mercado financeiro não é bobo. O mercado financeiro está vendo isso acontecer. E é exatamente por isso que toda vez que se fala em prorrogar pagamento precatório, a Bolsa cai, o dólar sobe por conta da insegurança que se cria no país. A insegurança de que, olha, o Brasil vai começar a descumprir pagamento de dívida judicial. Depois da dívida judicial só tem outra dívida para descumprir, que é a mobiliária. Então, essa é a desconfiança do que os investidores estrangeiros têm, é que você começa furando o teto, porque o teto já foi furado em outras oportunidades. Depois você descumpre o pagamento das dívidas judiciais. O próximo passo qual seria? Só tem mais uma coisa para descumprir, que é a dívida mobiliária. E aí é o fim dos tempos, porque aí ninguém mais investe no país e a gente nunca mais consegue captar recursos do exterior. Como última questão, Eduardo, quais são as alternativas para resolver os impasses dos precatórios, na sua opinião? E você disse recentemente que existem alternativas. Pode apresentá-las de uma forma resumida aqui para nós e para quem nos acompanha por aqui no nosso podcast e posteriormente também no nosso canal do YouTube? Bom, a alternativa principal se chama gestão, né? Planejamento e gestão. Planejar, administrar o passivo. O passivo existe, está posto. Ninguém está falando de dívidas que vão passar a existir no futuro, são dívidas que já estão previstas. Esse risco já está no balanço da União também, já está mensurado, são trilhões de reais, e que estão se confirmando com a emissão dos precatórios, mas a dívida já está transitada em julgado. Né? Só estamos em processo de liquidação e execução para virar precatório. Então, as alternativas são fazer bem feita essa gestão, utilizando as ferramentas que já estão na legislação. Já temos compensação tributária que é possível fazer, transação tributária, podemos utilizar fundos de depósitos judiciais, podemos criar fundos de infraestrutura para, inclusive, usar os valores dos precatórios para dar opções para os credores dos precatórios realizarem seus ativos. É uma gama de pelo menos 10 oportunidades de solução que nós temos. Podemos usar os bancos, o BNDES, para refinanciar esse endividamento para estados e municípios que também têm alguns com dificuldade de pagamento. Podemos usar a Caixa e o Banco do Brasil para criar fundos de investimento para antecipar o pagamento dos precatórios e aí, legitimamente, no mercado, com transparência, fazer leilões, mas aí facultativos aos credores, porque você não pode pretender o que o governo quer. Unilateralmente, tomar uma decisão de parcelar uma dívida para depois essa dívida valer muito menos do que de fato ela vale hoje, inclusive através da mudança do índice de correção de juros, que você no longo prazo vai receber muito menos valor absoluto, e aí depois o próprio governo querer comprar essa dívida com deságio. Isso realmente não é admissível. Então, se reunidas todas, a questão da dívida ativa, a dívida ativa da União é de mais de 2,5 trilhões de reais. Não faz sentido não se permitir o encontro de contas, mas, mais uma vez, sem parcelamento, sem imposição, o encontro de contas tem que ser facultativo ao credor. O credor poder vender o crédito dele para uma empresa que precisa quitar seu endividamento mediante deságio negociado por ele. Isso não há problema nenhum de ser feito, isso já é possível.
né? A questão, por exemplo, dos depósitos judiciais, existem 500 bilhões de reais em depósitos judiciais no país. Esse dinheiro está parado nos bancos, rendendo poupança. Vamos utilizar esse recurso para refinanciar, se o problema fosse caixa, né? Porque vamos combinar que já está claro que o problema não é caixa. Quem disse foi o secretário do Tesouro Nacional, não fui eu. Né? Eu também disse, porque eu levei um slide mostrando que esse dinheiro está na conta do Tesouro Nacional. Então, veja bem, se aplicadas algumas dessas ideias, sozinhas elas são capazes de resolver o problema. Mas o problema do precatório, como um todo, não é a administração para o futuro, para a dívida não crescer mais. Mas não tentar dar o calote no ano que vem. Isso não é possível, isso não é aceitável, isso não é constitucional. E o governo vai criar uma solução paliativa, mais uma solução paliativa, ao invés de atacar as causas raízes desse problema. As causas raízes desse problema são duas. É o próprio sistema de precatório, que atrasa demais o aparecimento da dívida, ela fica em gestação muito tempo no judiciário, e quando vira precatório, aí vira um susto, aí todo mundo se assusta não. A PGFN, a União e a AGU informam o governo federal todo ano quais são os riscos que existem. Há trilhões previstos nesse risco. E aí vem o susto. O susto não, o susto é para botar pressão no Congresso Nacional como se essa fosse a única solução viável para a questão dos precatórios. A solução para a questão dos precatórios é estrutural. Não adianta ficar emendando. A gente está emendando a Constituição desde 88, foi 88, 2000, 2009, 2016, 2017, 2021, e agora estamos fazendo a segunda emenda constitucional no mesmo ano. Fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, esperando resultado diferente. Não vai acontecer. O que a gente precisa fazer é encarar o problema de frente e administrar bem esse problema e dar ferramentas para os entes públicos criarem programas incentivados para que o credor de precatório queira, de fato, mudar de posição, até mesmo antes de virar um precatório. A gente tem experiências de estados, municípios que fizeram isso super bem-sucedidos, que se a União quiser utilizar, ela resolve esse problema, mas tem trabalho, tem planejamento, e tem gestão e tem execução que precisa ser bem feita para que a coisa se resolva. Mas é mais fácil empurrar o problema no colo do credor de precatório e passar a missão para o Congresso Nacional se desgastar com seus eleitores. São milhões de credores de precatório que estão na fila e que serão prejudicados. E mais um detalhe, né, que é uma política recessiva. Né? Você vai tirar bilhões da economia. A que pretexto? Por quê? Se você está pagando uma dívida para botar bilhões na economia. O pior é isso, é botar dinheiro na economia a fundo perdido, de graça, e não resolver endividamento passado. Eduardo, acabou de sair o relatório, né, da comissão especial. Tu deseja fazer algum comentário acerca desse relatório? Fique à vontade. Nós tomamos conhecimento hoje do relatório e tem algumas coisas que houve alguma melhora, mas infelizmente, mantém-se a questão de se criar um teto para expedição de precatório, ou seja, a Constituição está pretendendo impedir o juiz de assinar um documento dizendo que a União tem que pagar um crédito que já está na Justiça há 30 anos. Isso não resolve problema nenhum. Muito pelo contrário, cria um problema econômico hoje que não existe. A União paga precatório em dia há 20 anos. E aí vem um governo que se diz liberal e se apropria do dinheiro, porque esse dinheiro... É importante ressaltar que não é mais do dinheiro público. Isso já é dinheiro privado. Esse dinheiro já é do credor. A justiça já disse que é do credor. Não é mais do governo. E aí o governo vai lá e pega o dinheiro que já estava a caminho da conta do credor e se apropria dele e faz o uso que quiser dele, sem nenhuma restrição, porque abrindo o teto de gastos, né, abrindo espaço do teto de gastos, ele vai fazer o que quiser. Porque a emenda constitucional proposta e o relatório de hoje não traz nenhuma vinculação com a Bolsa Família ou com o Auxílio Brasil, quer que seja o nome que se dê. Ela não tem nenhuma vinculação. Então, se o governo vai liberar 50 bi, ele pode gastar em emendas, ele pode gastar no que ele bem entender e pode deixar o Bolsa Família para depois fazer ou não fazer. E a verdade é a seguinte, o governo não precisa desse dinheiro, ele precisa só do espaço fiscal. Então, tira o precatório do teto de gastos, objetivamente falando, através de uma emenda muito simples, e coloca e libera o teto, o mesmo espaço de 50 bi, mas paga o precatório para que daqui a 10 anos, conforme a própria Câmara dos Deputados levantou, que até 2036, 15 anos, é possível que exista uma dívida de 1,5 trilhão de reais só de dívidas judiciais,
em prejuízo dos credores. Não vai acontecer, porque nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal não vai permitir que essa questão prevaleça por esse tempo todo, mas se levar 2, 3 anos já é uma situação gravíssima de contas públicas para se administrar. Eduardo, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso podcast. O espaço é teu agora para se despedir dos nossos ouvintes e também para suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Esse tema precisa ser debatido. Nós precisamos engajar pessoas, a sociedade civil nesse tema, porque realmente não é possível. É a maior ousadia que já ocorreu na questão dos precatórios em todos os tempos, você pretender criar um limite de teto para expedição de precatório. Essa foi a grande piora do relatório aprovado, que está submetido agora à comissão especial. Você criar um limite para expedir precatório. Isso é um absurdo. Você está limitando. Como é que o tribunal vai estabelecer esse limite? Vai mandar os juízes pararem de julgar os processos? Pararem de expedir precatório? Isso não é possível, né? Nós temos que pensar o seguinte: nós já apresentamos, e eu já disse isso em algumas oportunidades. Se o governo federal quiser, a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, montar um grupo de trabalho com 6, no máximo 8 pessoas, eu garanto que em 48 horas nós somos capazes, 48 horas, são 2 dias, nós conseguimos tirar um texto constitucional que resolve o problema estruturalmente e que dá uma percepção para o mundo, não só para o país, mas para o mundo, de que o Brasil, que em algum momento pensou em dar um calote nos precatórios da União, pensou melhor e agora está resolvendo estruturalmente o problema e está dando uma mensagem para o mundo inteiro de que o Brasil está mudando de patamar, está enxergando a dívida judicial como uma dívida de primeira linha, vai respeitar seus contratos, respeitar suas condenações judiciais do judiciário e vai acabar com toda essa insegurança jurídica que está apavorando os investidores estrangeiros e que vai gerar custos muito maiores do que a eventual economia temporária que está ocorrendo para esse governo. Obrigada, Eduardo. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Ordem do Dia. Convido a todos para acompanhar o nosso trabalho da Meta Política nas nossas redes sociais, também no nosso canal do YouTube. Nos encontramos na próxima semana. Até mais!